Jesus estava ali para... Ele já estava crucificado, mas Jesus Cristo, ele ia morrer naquela cruz também. Não só ser crucificado, mas morrer também. E eu quero te levar a meditar que quando o homem e a mulher pecaram no jardim, a palavra do Senhor vai nos dizer que o homem se escondeu quando ouviu a voz do Senhor no jardim. Porque eles tinham desobedecido a ordenança que Deus tinha estabelecido. O Senhor disse: de todo o fruto do jardim comeis, mas não da árvore que está no meio do jardim. Porque no dia que você comer, certamente vocês morrerão. Então o homem pegou o fruto que a mulher deu para ele e comeu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os olhos de ambos se abriram. E todos os dias no virar do dia, o Senhor Deus ele ia ter com o homem. Acredito eu que ele ia conversar com o homem, ia ter um diálogo com o homem. E ia perguntando o que o homem fez naquele dia. O que ele tinha aprendido naquele dia. Só que nesse dia foi diferente. Quando Deus chamou Adão ele não se encontrava no meio do jardim para Deus ver ele. Ele estava escondido. E Adão falou: eu ouvi a tua voz e tive medo, porque eu estava nu. E o Senhor perguntou: quem te disse que tu está nu? Aí ele disse: a mulher que tu me deste do fruto. O Senhor fez uma pergunta, duas perguntas, mas o Senhor acredita que ele queria a resposta das duas, mas ele não respondeu. A primeira é que Deus tinha perguntado quem era que tinha falado para ele. Ele apenas disse: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu a comi. Então eles cozeram folha de figueira para se cobrir da sua nudez ali. Porque a vergonha para eles naquele momento, acredito que era a nudez do corpo deles. Mas a vergonha vai mais além do que isso. Porque o homem não transgrediu apenas, não só foi o fato dele abrir os olhos e ver a sua nudez. Mas ali o homem pecou. O pecado ele entrou no mundo através desse ato. O pecado entrou na vida dos homens, em nossa vida, através desse ato. A folha de figueira ela poderia cobrir apenas a vergonha externa, que era o corpo do homem que estava ali exposto naquele momento. Mas Deus foi além. Deus, ele, com compaixão, ali foi o primeiro sacrifício que Deus fez no jardim. Ele teve que matar animais para poder fazer vestimenta para o homem e a mulher se vestir. Adão, acredito eu, com aquele medo iminente da ira de Deus, porque ele disse que estava com medo, ficou com medo, mas Deus provou a sua misericórdia. E eu quero te dizer nesta noite que esse Deus, ele não mudou. Ele nos prova a sua misericórdia todos os dias. Muitas vezes a gente não se dá conta da misericórdia, do amor dele sobre as nossas vidas. Mas o Senhor continua sempre mostrando as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Naquele momento Deus teve a misericórdia, porque sabia que aquelas folhas de figueira eram muito frágeis para cobrir a nudez do homem. Então foi necessário derramar o sangue dos animais para poder fazer roupa de peles para ele. Mas ali cobria apenas a nudez do corpo. Aquela pele ela não seria capaz de cobrir o nosso pecado. Aquela pele ela não seria capaz de esconder o nosso pecado, porque o pecado ele entrou na humanidade. Ele entrou no nosso sangue, ele entrou no nosso interior, o pecado, porque ali aquele fruto era do conhecimento do bem e do mal. E como o Senhor fala que o coração do homem, ele é inclinado para o mal, então no mundo tem mais maldade do que bondade. A bondade que ainda impera sobre o mundo é a misericórdia e a graça de Deus todos os dias. Então, Deus fez esse sacrifício, cobriu o homem, mas o homem ele teve que sair do jardim. Ele foi expulso do jardim. Quero te dizer nesta noite que Deus expulsou o homem.
Mas a serpente, a palavra não vai dizer que ela foi expulsa. E o Senhor falou que a serpente ela comeria do pó da terra. E o pó da terra é a matéria do homem. Nós somos do pó da terra. Significa que a serpente ainda se alimenta da matéria do homem. Que eu quero te levar. Que essa serpente ela representa o adversário da minha e da sua alma, Satanás. Ela é representada. E o homem é do pó da terra. E se a serpente se alimenta do pó da terra, que é o homem, todos os dias é uma briga constante, a cobra querendo tragar o homem, a serpente querendo devorar o homem, o dragão querendo devorar o homem, a serpente querendo picar o homem novamente, porque o antídoto já foi derramado, porque o sangue já escorreu na cruz do Calvário, mas a serpente ainda continua, e essa serpente se chama pecado. Essa semente ainda ela reina no coração dos homens. O pecado ainda está aí, e cabe a nós fazer como Jó todos os dias, se desviar do mal. Então a pele serviu para cobrir a nudez, mas não servia para apagar o pecado. E Deus foi mais além, Ele teve que enviar o Cordeiro, o único e último sacrifício perfeito. Aqueles animais representariam que o homem precisaria continuamente ser expiado pelo sangue daqueles animais. Mas isso era todos os dias, ou de ano em ano, eu não sei. Mas sempre era necessário fazer a expiação do pecado do povo. Mas eu quero te dizer que nesta noite veio o Cordeiro, o único, o imolado, o verdadeiro Cordeiro chamado Jesus Cristo, que só foi necessário morrer uma vez. Só derramou o sangue dele uma vez, ele não vai derramar outra vez para pagar o meu e o teu pecado. Porque a cédula do pecado já foi cravada na cruz. Jesus não vai derramar mais o sangue dele. Ou você recebe desse sangue, você aceita esse sangue de Jesus que jorrou na tua na cruz, você recebe o Filho de Deus. Eu quero te dizer que a condenação já é iminente. Porque não haverá mais outro sacrifício. Apenas esse sangue foi derramado. O único sangue que pode cobrir não só a vergonha do homem, mas também o pecado dele. E quando Jesus estava naquela cruz, que os soldados estavam repartindo as suas vestes, cada um com uma parte, partiram em 4. Significa que Jesus estava nu naquela cruz. A nossa vergonha Deus cobriu com o sangue de Jesus, mas Jesus estava exposto ali, porque o nosso pecado estava imposto sobre Jesus. A vergonha do homem estava sobre Jesus, e a vergonha que estava sobre Jesus é a vergonha que é dos 4 cantos da terra. Quando o homem pecou, os 4 cantos da terra pecou. Nós não estávamos no jardim, mas nós somos a descendência de Adão e Eva. Então o pecado, ele nos alcançou. Então significa que aquelas vestes, a vergonha de todos nós, estava sobre Jesus. E a túnica que foi rasgada, que não foi rasgada, significaria que quando Jesus morreu, a palavra vai dizer que o véu se rasgou do alto a baixo. Significa que Deus, Jesus Cristo ali naquela cruz, Ele abriu a passagem para nós. O Cordeiro, o caminho, a vida, a verdade, o pão, a água, a luz, a estrela da manhã, o sal da terra, a luz dos homens, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele morreu e Ele ressuscitou por cada um de nós. Quero te dizer que há esperança para a nossa vida. Enquanto a gente tiver vida e enquanto a graça estiver liberada aí para nós recebermos, porque chegará o momento que a graça também vai cessar, porque Jesus Cristo ele vai se sentar no trono como o juiz da humanidade. E aquele cordeiro agora ele é o leão. Agora as vestes dele não vai mais ser repartida não, ele já juntou tudo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é
o Senhor. Então eu quero te dizer nesta noite, aceite o sacrifício do Cordeiro, para você não receber a ira do leão. Aceite o sangue do Cordeiro, para você não receber a fúria do leão. Porque o Cordeiro, ele é manso. Ele abriu os selos em Apocalipse, ele vai abrir os selos como Cordeiro. Mas quando ele se sentar, ele é o leão da tribo de Judá. Então agora é ira. Por enquanto a graça está aí, a graça jorrou, a graça está liberada para cada um de nós. Mas vai chegar um tempo que a graça vai cessar e não haverá mais tempo. Aí a gente pode até ficar aqui nem aqueles soldados. Eles tinham um cordeiro vivo ali, eles tinham a vida ali, mas eles foram se preocupar em lançar sorte, cada um ver quem ia ganhar, quem ia ficar, repartindo as vestes de Jesus Cristo e querendo lançar sorte, lançar sorte sobre a sua túnica. E eu quero te dizer que Jesus está voltando e que você receba Jesus nesta noite. Aleluia.